Deus irá falar com você através deste canal. Fique até o fim, que o Senhor tem uma palavra para lhe dar como resposta de todas as suas dúvidas. Hoje nós iremos falar sobre o poder das palavras. Está escrito no livro de Tiago. Eu já peço agora mesmo que você separe uma Bíblia, uma caneta, um papel. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. É aqui embaixo na descrição. É gratuito também. Deixe os seus comentários, é muito importante para mim. Eu gosto muito de ler os comentários. Também deixe o seu pedido de oração e fique até o final deste vídeo, porque no finalzinho estarei orando pela sua vida e pela sua casa, se você me permitir. Também não esqueça, siga-nos também no Instagram. Para você que não tem um tempo, né, para fazer o seu devocional conosco aqui no YouTube, você também pode estar nos acompanhando através do Instagram, que lá eu posto algumas mensagens bíblicas, né, de curto tempo, 2 minutos, 3 minutos. E lá você também pode estar nos acompanhando. Também este canal, ele tem um propósito de levar para você a palavra de Deus, para encher o seu coração, para lhe ensinar. Cada dia você está na presença do Senhor, né? Ter intimidade com Deus. Porque a intimidade não vem de um dia para a noite. Requer um pouco de tempo, de comprometimento, de empatia, de entrega, né, a Deus, entregar o seu tempo, aquele momento que você tem. Então, hoje nós iremos falar do poder da palavra, parte 2. Para você que ainda não viu o poder da palavra, parte 1, vá, porque está muito bom. E hoje nós iremos aprender com Tiago. E eu peço para você, antes de eu começar esse canal, né, esse vídeo, eu peço para você agora mesmo que você compartilhe com outras pessoas. Tem muitas pessoas que estão precisando receber a palavra do Senhor para ser curada, né, para ser liberta e para ser transformada. Porque eu acredito, assim como Deus transformou a minha vida, Ele me curou, me transformou e me restaurou, Ele também pode fazer isso com você. Porém, você tem que permitir e deixar Deus trabalhar. Então, vamos agora mesmo, né, abrir as nossas Bíblias. Peço para você abrir suas Bíblias no livro de Tiago. Vamos abrir o livro de Tiago, capítulo 3, versículo do 1 ao 12. Porém, eu vou deixar para vocês aqui, né? Eu vou ler só o versículo 1, 2 e 3, para ficar resumindo, mas eu deixo como tarefa de casa para vocês ler o resto do texto de Tiago, que é muito bom para vocês entenderem o que é que Tiago está querendo nos passar. E diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso, para também frear todo o seu corpo. Ora, nós podemos frear nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Aleluia! Tiago aqui, ele está nos ensinando o poder da palavra. Tudo aquilo que você profere, que sai da sua boca, tem muito poder. Porque você, quando fala algo, você está criando, está dando legalidade no mundo do espírito. Porém, antes de eu começar a falar um pouco desses versículos aqui, eu vou dizer para vocês. Esse Tiago aqui não é o Tiago apóstolo. Esse Tiago que escreveu esta carta é o Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria. E Tiago aqui, ele nos ensina como tão grande é o poder das nossas palavras. Será que você está vigiando a sua língua? Tudo aquilo que sai da sua boca?
Será que você está tendo o controle de todas as palavras que você profere dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua área financeira? Será que você está tendo cuidado ao proferir no seu trabalho ou em tudo aquilo que você fizer? Essa mensagem de Tiago é uma mensagem para que nós venhamos a refletir, a pensar antes de falar. Porque Tiago aqui ele está dizendo no versículo 3 que os cavalos, nós colocamos nos cavalos freio nas suas bocas e assim vai ter o controle do seu corpo. Assim somos nós. Quando você tem o controle de frear a sua língua ou de tudo aquilo que sai da sua boca, você também tem o controle de frear o seu corpo. Porque se você perde o controle da língua, você perde o controle do seu corpo. E o inimigo, ele é muito astuto. Ele usa-se, de pessoas para proferir palavras de maldição na sua vida. Ele usa essas táticas, essas técnicas, essas setas para te lançar uma palavra de maldição, uma palavra que vai te ferir. Porque o inimigo, ele sabe o teu ponto fraco. Ele não vai usar de pessoas que estão distantes de você. Ele vai usar pessoas que estão próximas a você. Então, muito cuidado com tudo que sai da sua boca. Muito cuidado. Porque também em Provérbios, eu acredito que seja em Provérbios, vai dizer que a sua boca fala o que o coração está cheio. Você quer conhecer verdadeiramente uma pessoa? Preste atenção ao que ela fala. Se são palavras que edificam e que trazem graça aos que ouvem, como diz a palavra de Deus, ou se são pessoas, quando falam, elas proferem coisas negativas e palavras de maldição. É muito simples você reconhecer uma pessoa, porque a boca vai falar aquilo que ela está cheia. Se ela estiver cheia de Deus, cheia de pensamentos bons, renovada na sua mente, só vai sair da boca dela palavras de edificação para os que ouvem. E vai dar graça a todos nós que vamos ouvir. E é prazeroso quando essa pessoa fala, porque ela está dando graça aos que ouvem. Porém, ao contrário, aquelas pessoas que quando abre a boca e ao falar, ela vai declarar palavras negativas, palavras de maldição, palavras que não edificam ninguém. Será que eu e você já aprendemos a controlar a nossa língua? Será que eu e você já estamos a frear a nossa língua? Aprendemos a fazer isso? E quais são as palavras que estão a sair da sua boca? Essa é uma pergunta que eu deixo para você pensar. Então, faça um teste durante uma semana, durante um mês. Escreva toda a palavra que sai da sua boca e você vai ver se você está usando esse poder das palavras positivamente ou negativamente. Se você vai usar o poder da palavra para te abençoar ou te amaldiçoar, ou todos aqueles que estão ao seu redor, ou até mesmo na sua casa. Porque também está escrito
em Provérbios 6, eu acho que é 6, Provérbios 6, 16, onde também vai dizer que existem 6 coisas que aborrece a Deus. A 7ª, o Senhor abomina. E a 7ª coisa que abomina a Deus é essas: testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Engraçado, porque se você for ver esse contexto desse versículo, existem 6 coisas que Deus não suporta. E uma dessas 6 coisas que Deus não suporta é mãos que derramam sangues inocentes. Né? Quantas pessoas estão usando suas mãos para derramar sangues inocentes? Através dos abortos e através de outras maneiras que nós sabemos, que eu não quero trazer nesse vídeo. Mas é engraçado que o Senhor está dizendo nesse versículo que mesmo uma pessoa que faz esse tipo de atrocidade, né, de pecado, mãos que derramam sangues inocentes, aleluia, não é o que Deus se abomina. O que Deus mais abomina é uma pessoa que abre a sua boca para falar falso testemunho. É uma pessoa que abre a sua boca para dizer mentiras. E é uma pessoa que semeia contenda entre os irmãos. Esse é o que Deus mais abomina. Para você ver como é perigoso esse membro que está na nossa boca. Porque Tiago ele vai dizer que esse membro é como um fogo. Pequeno pode incendiar. Através da sua palavra, você pode trazer morte ou vida. Através da sua palavra, de tudo aquilo que você libera, você pode construir e destruir. Eu acredito que você e eu preferimos ouvir, levar um tapa do que escutar uma palavra. Porque muitas vezes tem pessoas que machucam os outros com as palavras que ela profere através da sua boca. A palavra que transfere através da sua boca pode ser uma palavra que vai atrair guerras. Muitas guerras são produzidas através de uma palavra maldita. Através de uma pequena palavra que foi colocada no lugar errado, ela pode trazer destruição. Mas através da sua boca, trazendo uma palavra, uma pequena palavra, ela também pode trazer bênção, prosperidade. Pode trazer frutos bons que você vai colher no futuro. E qual é o fruto que você gostaria de colher no futuro? Será que você já aprendeu a semear as palavras positivas para que você venha colher futuramente os frutos bons? Essa é uma pergunta que eu deixo para cada um de nós refletir. Será que nós estamos usando a nossa palavra para edificar verdadeiramente quem ouve? Ou será que nós estamos usando a palavra para denegrir a imagem das outras pessoas? Será que nós estamos usando as palavras para trazer e atrair maldições a quem nos ouve? Será que nós usamos as palavras que saem da nossa boca para atrair maldição para nossa casa, para nossa vida, para os nossos filhos, para a nossa própria família? O Senhor está nos ensinando aqui que nós devemos ter o controle da nossa língua. Primeiro você tem que aprender a renovar a mente.
para depois você ter um controle total e completa de tudo aquilo que você fala, de tudo aquilo que sai da sua língua. Porque também quando você for ler o restante do contexto que está escrito no livro de Tiago, aqui eu só li para você 1 até o 3, né? Capítulo 3, versículo 1 ao 12, eu deixei para você também ler em casa. Mas aqui eu li só o versículo 1 até o 3. Mas se você dar continuidade, você verá que Tiago também vai dizer que a nossa língua é extinta pelo inferno. Eu não vou comentar aqui sobre essa passagem, sobre esse texto, porque eu já falei sobre esse texto no primeiro Poder da Palavra, parte 1. Então, nós devemos meditar, nós devemos controlar tudo que sai da nossa boca. É importante que nós venhamos a aprender. Se você controla a sua língua, você controla todo o resto do seu corpo. Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe, se ele tiver o poder da sua mente, se ele controlar a sua mente, ele controla todo o resto do seu corpo. E muitas vezes é isso que ele vai fazer, porque ele sabe que palavras mal colocadas ou malditas alguém, ele sabe que essa palavra ela vai trazer até mesmo doença. Porque muitas pessoas, elas estão presas, elas estão deprimidas, elas estão depressivas, e elas estão até sem expectativa alguma, pelo simples fato de que alguém lançou nela uma palavra, ou nele, uma palavra que não edificou. Uma palavra que foi semeada na vida desta pessoa. E muitas vezes as pessoas elas estão magoadas, com sentimentos de mágoas. Sentimentos vindo através de uma palavra lançada, palavra de maldição. Muitas pessoas estão presas por uma palavra que foi lançada na vida dela. Uma palavra que ela ouviu e que lhe trouxe tristeza, mágoa, porque a palavra, ela mata mais do que uma tapa. Quem aqui de vocês que nunca receberam uma palavra que você não ficou meditando naquela palavra e que aquilo ali mexeu com você? Porque é isso que o inimigo faz. Ele tenta usar de pessoas que estão ao seu redor para lançar uma palavra que vai mexer no seu interior, que vai mexer no seu sentimento. O inimigo, ele sabe, minha irmã, o botão onde ele deve tocar. Mas lembre que a sua luta não é contra o inimigo. A sua luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades nos lugares celestiais. A sua luta é no mundo do espírito. Porque toda palavra que você profere, que sai dos seus lábios, são decretos. Decretos no mundo espiritual. E que vai se materializar nesse mundo físico. Toda palavra que você lança dentro da sua casa, pode ser palavras de bênção ou maldição. Essas palavras que foram proferidas, elas vão ser conduzidas no mundo espiritual. E depois você vai comer desse fruto, a semente que você semeou. Então, muito cuidado com o poder da palavra. Muito cuidado com tudo que você fala. Controle seus pensamentos, controle a sua mente antes de falar. Vamos aprender a colocar freio na nossa língua, nesse pequeno membro que incendeia. Vamos aprender
a colocar um freio. Vamos pedir a Deus graça para que Ele nos ajude a pensarmos antes de falarmos. Porque tem muitas pessoas que elas estão magoadas, elas estão machucadas por simples palavras que você lançou, que você proferiu. Mas nós devemos aprender a quebrar essas palavras do inferno que foram lançadas nas nossas vidas. Aprenda a quebrar essas palavras de maldição, decretos do inferno. Aprenda a quebrar. Clame o sangue de Deus e quebre o poder da língua. Maldição lançada. Palavras proferidas do inferno. Então, eu deixo para vocês hoje meditarem nesse versículo bíblico, escrito no livro de Tiago. Nós devemos ter cuidado com as nossas palavras, com tudo que sai da nossa boca, para que nós venhamos a usar o poder das palavras, sim, para beneficiar, bendizer e dar graça aos que ouvem. Nós possamos usar o poder da palavra para ao nosso favor, para atrair coisas positivas, coisas que vai nos edificar e vai dar fruto. Que nós possamos usar o poder da palavra para dar vida e não morte. Para que nós possamos usar o poder da palavra para dar cura aos que precisam ser curados. Que nós venhamos aprender a controlar, a frear a nossa língua. Eu deixo para você essa palavra. Espero que você tenha gostado deste versículo de hoje do nosso devocional. E eu espero você no próximo canal. Mas antes de terminar este devocional, eu vou trazer na presença do Senhor algumas pessoas que pediram oração. Vou trazer na presença de Deus. Eu vou trazer na presença do Senhor a Ana Galvão. Também eu trago na presença do Senhor Quitéria. Também eu trago na presença do Senhor a Maria e outras pessoas que me pediram também oração e que pedem. Querido Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, é em nome de Jesus, Senhor, que eu trago diante da Tua presença todas as pessoas que me pediram oração. Querido Deus e Pai, antes de eu começar, Senhor, eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento da Tua palavra. Que o Senhor venha nos ajudar a pôr freio na nossa língua, na nossa boca. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a pensar antes de falar. Que o Senhor venha nos dar o entendimento de controlar tudo que sai da nossa língua e que nós possamos usar o poder da palavra ao nosso favor para construir coisas boas e edificar aquela pessoa que ouve. Querido Deus e Pai, eu trago, Senhor, diante da Tua presença, cada pessoa, Senhor, que entrou neste canal, que está precisando de uma libertação, está precisando de cura de enfermidades físicas ou enfermidades, Senhor, físicas ou espirituais. Também trago, Senhor, diante da Tua presença, aquelas pessoas que precisam de uma libertação na sua área. Cada pessoa tem uma área que precisa ser liberta, Senhor. Liberta dos vícios, liberta da mente poluída, liberta as pessoas, Senhor, onde elas precisam, onde elas necessitam. Querido Deus e Pai, eu trago diante da Tua presença a Ana Galvão. Eu não sei qual é o que ela precisa, mas o Senhor sabe. Eu venho, Senhor, te pedir que o Senhor tenha misericórdia da Ana Galvão e que o Senhor é o justo juiz de toda a terra. O Senhor é o nosso advogado fiel e justo. Que o Senhor venha na vida da Ana Galvão e traga a ela as necessidades que ela precisa. Supre, Senhor, as necessidades que ela precisa. Querido Deus e Pai, visita a Ana Galvão. Eu deixo ela em Tuas mãos. Também trago diante de Ti a Quitéria, Senhor, para que o Senhor venha visitar ela na sua saúde, venha curar totalmente a sua vida. Vai, Senhor, e toca
onde será preciso ser tocado para que ela seja curada de toda a enfermidade. Que toda a enfermidade caia por terra, todo espírito de enfermidade caia por terra em nome de Jesus Cristo. Senhor, vai curando, vai libertando e vai dando vida àquilo que está morto. Vai tocando nos lugares onde precisa ser curado, Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço pela cura total e completa de Quitéria. Também trago, Senhor, diante de tua presença a Maria, para que o Senhor venha dar a ela o refrigério da sua alma, para que o Senhor dê a ela o descanso, para que ela venha descansar em Ti, confiar em Ti, Senhor, para que o Senhor supra as suas necessidades, para que o Senhor venha visitar ela também. Eu não sei as necessidades, mas o Senhor a conhece, o Senhor a sonda. E eu te agradeço, querido Deus e Pai, por cada uma dessas pessoas, que eu sei que elas vão ter um encontro sobrenatural com o Senhor. E eu também trago diante de Ti, Senhor, cada pessoa, Senhor, da qual eu não falei o nome aqui, mas que precisa de um renovo, precisa de uma libertação, precisa de uma transformação, precisa de uma cura, de um milagre da parte do Senhor. Que o Senhor venha curando, restaurando vidas, Senhor, venha dando forças aos oprimidos, aos cansados. Que o Senhor venha, Senhor, curar as feridas das almas. Que o Senhor venha, Senhor, curar aquelas pessoas que estão doentes, Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor é o Deus, Rafa, é o Deus que cura as feridas, as almas, todas aquelas pessoas que estão doentes, Senhor, que o Senhor venha curá-las, que o Senhor venha transformar, restaurar as suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Eu termino aqui, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e eu espero você num próximo devocional.